Fala galera, como vocês estão, hein? Todo mundo ligado aí no Esporte no Ar, mais um conteúdo para você muito especial. E hoje eu estou aqui com o meu parceiro de bancada, de live, Glauber. Tudo bem, Glauber? Tudo bem, irmão? É sempre um prazer estar aqui, criando mais um conteúdo aí de esporte para esse pessoal que acompanha a gente, com muito carinho. E sabe o que é interessante, Glauber? Hoje a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no canal, que é o quadro de curiosidades. Todo mundo tem alguma curiosidade, e no esporte não é diferente. E para inaugurar essas curiosidades, a gente já está passando aqui do lado. Aqui. Não, é do assim mesmo, é certo. A gente está passando aqui na legenda que vamos falar sobre as curiosidades de um dos estádios que eu tenho um carinho enorme. Já estive lá várias vezes, já em todos os setores imagináveis que tinha no Pacaembu, que agora ele está reformando, vai ser um pouco diferente, né? Mas eu já estive em vários setores ali no Pacaembu, tenho muito carinho, e a gente vai falar sobre ele. Algumas curiosidades sobre o estádio Paulo Machado de Carvalho, o querido Pacaembu. Como diria, né, o locutor do estádio, o meu, o seu, o nosso Pacaembu. Só quem foi em jogos lá no Pacaembu sabe do que eu tô falando. E sempre tinha um locutor que falava essa frase antes das partidas. E é um estádio que aí está se modernizando, vai ser um estádio que vai ser não somente para futebol ou para esportes, mas também para convenções, reuniões, eventos. Mas nessas curiosidades que vamos trazer hoje, a gente vai ver que o Pacaembu, na verdade, ele já foi sim muito além do esporte. Já teve muita coisa legal que aconteceu lá, muitos acontecimentos emblemáticos da história, e a gente vai trazer aqui para vocês 12 curiosidades do estádio do Pacaembu, inaugurando esse quadro de curiosidades sobre o esporte. E para começar, eu queria falar para vocês que o significado de Pacaembu é muito interessante. Eu, particularmente, não sabia. Durante essa pesquisa, assim, para a gente fazer esse vídeo, eu acabei descobrindo que Pacaembu, Glauber, significa terras alagadas. É uma palavra que vem do Tupi-Guarani, né, como Maracanã, como Morumbi, como Engabaú. O Pacaembu, ele também é do Tupi-Guarani e significa terras alagadas, isso. E ali no início, antes de existir o estádio, né, era um espaço onde os povos indígenas descansavam, né? Olha que interessante. Era espaço ali de descanso, onde eles ficavam depois, né, de viagens, do duro trabalho que eles tinham. E ali tinha um ribeirão também, que era coberto por uma vegetação, né? E muito sujeito a inundações naquela região. Até hoje a gente ouve nos noticiários quando chove muito, que alaga ali nos arredores do Pacaembu, tudo. E isso já é bem antigo, né? Para ter uma ideia, no século XVIII já era assim. E foi justamente nessa época aí, né, nessa questão aí que os índios descansavam ali depois de um duro dia de trabalho, então de viagens que eles faziam, por ser um lugar que tinha muita inundação, ficou conhecido como Terras Alagadas do Tupi-Guarani, Pacaembu. Então é daí que vem o nome, só para começar, né, essa história aqui. Só que aí, nessa questão, no final do século XVIII, os jesuítas, eles descobriram esse lugar, né, e meio que se apoderaram ali das regiões, e em 1911 surgiu a Companhia City of São Paulo Improvements e Freehold Land Company, empresa essa que comprou a área, né, dos jesuítas e urbanizou o vale, transformando num dos bairros mais chiques de São Paulo, né? Um bairro considerado Jardins por ser arborizado, né? Por ter aquela valorização da natureza e porque também era só a alta sociedade que frequentava aquela região. Até hoje, na Pacaembu é conhecido por ser um bairro da alta sociedade, né? De classe média alta. E então, desde esse momento aí, quando em 1911 o Grupo City comprou eles, o Pacaembu acabou sendo mais valorizado. A região, ainda não estamos falando do estádio, viu? Antes ele era um espaço ali verde, onde os índios descansavam, depois os jesuítas desbravaram ali e se apoderaram, e depois foi comprado por um grupo City, né, que aí acabou cuidando dele. Só que naquele momento, a gente está agora em 1911, né? Agora vamos passar um pouquinho aqui na linha do tempo e vamos para a década de 20, 1920, uma década muito importante,
que a gente sabe que foi o período da modernização, teve até aquela grande Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, então teve muitos acontecimentos importantes nessa década. E por falar em modernismo, o Mário de Andrade é um grande escritor, uma grande personalidade daquele momento, junto com outras pessoas também fortes, né, da área da música, da área da literatura e de tantos outros setores assim, culturais que tinham na época. Eles tiveram a ideia de construir naquela região ali um centro esportivo. Só que um centro esportivo com eventos culturais, de esporte e também musicais. Então eles queriam um lugar ali, né? Como a gente conhece os ginásios hoje, que são famosos por fazer isso, casas de shows e tantos espaços poliesportivos e que também tem multifunções. Eles queriam fazer isso com o Pacaembu. Então queriam criar ali naquele espaço um centro de eventos voltado a esporte, música e cultura. E foi então que, em 1926, após muitos investimentos, a companhia City doou o terreno de 50 mil metros quadrados ao Estado. E o Estado, por sua vez, que havia comprado o Grupo City, repassou à Prefeitura. Então, esse é o início da história do surgimento do nome do Pacaembu, aonde ele foi situado, e dessa ideia aí que foi um anseio dos grandes líderes culturais, figuras públicas famosíssimas na época, que tinham o desejo de que aquele espaço das terras alagadas se tornasse um centro esportivo. Irmão, é muito interessante. São fatos extremamente interessantes que muita gente aí, de repente, deixou passar ao longo da história. Fazendo aqui uma rápida observação, eu estava comentando aqui com a Thalita, minha noiva, que realmente o Pacaembu tem essa sensação mesmo de uma área de descanso. E é incrível como os indígenas, eles têm essa questão do significado com tudo, né? Nada eles deixam passar em branco na questão do significado para eles. Então faz todo sentido aí a questão do nome. E aí a gente continuando nessa pegada ainda de contar um pouco de como foi esse começo, a gente pode passar para o projeto Pacaembu, que foi aprovado em 1936 pelo prefeito seu xará Fábio da Silva Prado, Gente e deu boa, hein? início às obras e deu, com certeza, né? Com esse nome não podia ser diferente. Imagina. E aí, em 1936, ele deu início a essa origem do espaço ali, do complexo, e ele contou com o apoio do escritório técnico Ramos de Azevedo, Severo e Vilares, muito famoso na época, por sinal. Sim. Porém, com a instauração do regime do Estado Novo em 1937, algumas mudanças foram realizadas no comando da obra, já que os projetos arquitetônicos do governo eram motivações para demonstrar a força do país. O comandante municipal, a partir deste momento, Prestes Maia, né, o saudoso Prestes Maia, outra figura importante também. Ele, como sempre, muito participativo em tudo naquela época, interrompeu o projeto, para que as mudanças fossem implantadas principalmente na ampliação do estádio e também nas colunas, semelhantes ao que foi feito no Estádio Olímpico de Berlim, o famoso Estádio Olímpico de Berlim, que a gente que acompanha o futebol e gosta do futebol alemão já está cansado de ver, né? Já, mesmo nunca tendo ido para lá, todos os eventos que a gente já viu, parece até que a gente conhece de dentro, né? É familiarizado, né? Sim. É engraçado, isso acontece com muitos estádios que a gente vê na TV. Eu estava vendo hoje o jogo do Milan, o San Siro, né? Que para o Milan é San Siro e para a Inter é o Giuseppe Meazza. É um dos estádios que eu mais tenho nostalgia no futebol, né? Quando eu vejo jogos lá, sempre me passa uma sensação muito boa. Sim. E aí, dando uma continuidade aqui no foco que é o Pacaembu, apesar que não tem como deixar de citar, né, outros grandes estádios, conforme a gente for relembrando aqui essa história tão marcante do Pacaembu. E aí, no dia 27 de abril de 1940, exatamente às 3h30, o presidente Getúlio Vargas, acompanhado do interventor Adhemar de Barros e do prefeito Prestes Maia, inauguravam o estádio municipal do Pacaembu.
na época, o mais moderno, veja bem, o mais moderno e maior da América do Sul. Não era qualquer coisa, cara. Ele é um Exatamente. estádio histórico já nesse ponto, né? E é interessante a gente ver a arquitetura do Pacaembu, né? Porque ele é um estado diferente de todos que tem aqui em São Paulo. Eu acho que até no Brasil, né, Glauber? Porque ele tem aquelas pilastras ali que lembram mesmo o estádio de Berlim, como a gente citou aqui, né, da Alemanha. E é um estádio, assim, fantástico. E para a época que ele foi inaugurado, a gente está em 1940, né? Olha quantos anos já fazem. E realmente ele era muito moderno. Para aquele momento que ele estava sendo inaugurado, já tem 84 anos, né? Se não me falha a memória. Então, Por é, aí, por aí. é, é muito tempo mesmo. E para aquele momento, ele era o estádio mais moderno que foi construído e inaugurado pelo Getúlio Vargas, inclusive lá no Museu do Futebol tem ali as fotos desse momento da inauguração, uma festa lindíssima, todas as personalidades da época, a grande sociedade, né? A High Society, igual o pessoal fala, estavam todo mundo presente ali, né? Pessoas também que puderam ter o privilégio de entrar com a bandeira do Brasil no momento, também com a de São Paulo. Tinha aquele patriotismo a mais naquele tempo. Era outras épocas, né? Não, não vamos assim gerar assim que é do momento atual, mas aquele tempo era diferente, né? A situação aqui no Brasil como um todo. E realmente foi uma festa muito bonita. Se você tiver a oportunidade de ver essas fotos lá no Pacaembu, no Museu do Futebol, vocês podem acompanhar, que é muito legal. Essa inauguração do Pacaembu no dia 27 de abril de 1940, como o Glauber disse, exatamente às 3h30 da tarde, às 15h30, ele acabou sendo inaugurado. E na época ainda chamava Estádio Municipal do Pacaembu. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui o outro nome que ele ganhou depois, mas até então ele foi inaugurado assim, sendo o estádio mais moderno e também o maior da América do Sul, gente. Não existia o Maracanã ainda. Então, até 40, na verdade, meados de 49, o Pacaembu era o maior da América do Sul. Não é nem do Brasil, era da América. E por falar em estágio, claro que a inauguração não poderia ser diferente, né? Tinha que ser com um jogo de futebol. E pegando esse gancho, um dia após a inauguração, no dia 28 de abril de 1940, foi realizado o primeiro jogo de futebol lá no Pacaembu. E foi entre o Palestra Itália, que hoje é conhecido como Palmeiras, né, o grande rival do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Naquele momento, ainda chamava Palestra Itália. E ele enfrentou o Curitiba, exatamente o Curitiba que você está pensando, lá do Paraná. Não é outro, não, é esse mesmo. Já existia naquele momento, então foi Palestra Itália contra Curitiba, o primeiro jogo que inaugurou o estádio do Pacaembu. Na ocasião, teve goleada, viu, Glauber? O Palestra venceu por 6-2 o Curitiba, e o placar foi inaugurado aos 2 minutos do primeiro tempo. E, ó, anotem bem esse nome, viu? O jogador que balançou as redes do Pacaembu pela primeira vez foi o Zequinha do Curitiba. Olha só, o Curitiba abriu o placar, mas depois tomou 6 nas costas e aí o resultado final foi 6-2, uma goleada cachapante do Palestra Itália, que mais tarde se tornaria o grande Palmeiras, ganhou diante do Curitiba nessa partida histórica, que foi a partida inaugural do estádio do Pacaembu. Então, registro aí, ó, 28 de abril de 1940, Palestra Itália 6, Curitiba 2. O primeiro jogo do estádio municipal do Pacaembu, e o gol foi marcado por Zequinha. Assim como no Morumbi, o gol inicial foi do Peixinho, o do Pacaembu foi do Zequinha. Tá aí uma excelente observação, irmão. E o Curitiba ele vai ter que conviver aí, sempre que for lembrar da história da origem do nosso Pacaembu. E eu falo nosso Pacaembu porque a gente mora aqui muito próximo e está sempre à nossa vista, né? Muitos lugares que a gente vai, a gente acaba passando por ali. E É sempre que verdade, a é verdade. gente, sempre que bate a saudade, a oportunidade, a gente está ali no Museu do Futebol, né? Eu mesmo já fui muitas vezes. Fui muito mais no Museu do Futebol do que eu fui assistir jogos. Porque eu Sim. não tenho o costume de ir em jogos no estádio, muito por todas as coisas que já aconteceram nos últimos anos do futebol, não dá para confiar muito, né? Mas eu assisti 2 jogos do São Paulo, que é meu time, um contra o Corinthians e outro contra o Santos, há muitos anos atrás. Mas eu tive a oportunidade de ir muitas vezes no Museu do Futebol, que é muito legal, né, pra gente.
Eu E também, viu, aí, Glauber? Eu fui muitas vezes tanto no Museu de Futebol que também em vários jogos, né, no Pacaembu, tanto em Copa São Paulo de Futebol Júnior, Paulistão, Brasileirão, Torneio Sub-17. Olha, eu já tive bastante jogo lá, viu? Não só de São Paulo, como também dos outros times. E é um estádio que eu tenho muito carinho. não tem como, né? É um estádio que está presente tanto aqui para a gente que está perto e de várias outras formas, né? Antes tinham vários outros esportes lá também, que a gente vai comentar alguns aqui durante Sim. as nossas lembranças, durante essas curiosidades e esses fatos que a gente está conversando. Mas, continuando aqui nessa questão de goleada, orgulhosamente eu posso te dizer que o meu time, o São Paulo, ele detém o recorde de maior goleada da história do estádio, né? E Até hoje, aí, hein? assim, até hoje. Vai ser difícil ser batido hoje, né? Porque É é difícil. muito raro nós temos esse tipo de resultado hoje em dia atualmente. Alguns anos atrás, na Copa do Brasil, o próprio São Paulo, ele goleou por 9-1 algum clube que agora está me faltando o nome aqui, É o 9 de julho. mas 9 de julho. De Mas que Piripiri. então, você, você, como sempre, com a lembrança mais afiada que a minha, né? E aí, o Jabaquara foi a vítima do São Paulo Sim. para estabelecer esse recorde. Então, o Jabaquara, em sua história, vai ter que conviver também sempre com essa lembrança aí de que participou desse. E de vez em quando ali, ele e o Curitiba vão conversar para fazer observação e lamentar esses fatos, né, de serem goleados. Sim, o Jabaquara tomou 12-1 do São Paulo, né? E até hoje é a maior goleada já realizada no estádio do Pacaembu. E o Jabaquara, naquele momento, era um time tradicional aqui de São Paulo, né? O Sim, futebol, assim, estava deixando de ser amador e já estava sendo mais profissional. E o Jabaquara era um time que se destacava muito. Mas nesse dia aí, olha, não estava muito em destaque, não. Tanto que levou 12-1 do bom time do São Paulo, que também estava começando ali os seus anos de glória, né, nessa época de 45. É, o estádio Pacaembu ele foi inaugurado em 1940, né, Glauber? Então, para seguir nessa linha assim na cronologia da linha do tempo do Pacaembu, a gente estava agora em 45, quando teve essa goleada. 5 anos depois, o Pacaembu ele teve a honra de sediar o maior evento do futebol, que é a Copa do Mundo. É o maior evento mundial sobre futebol, é a Copa do Mundo. Para mim, o maior evento esportivo são as Olimpíadas, né, que a gente vai ter esse ano lá em Paris. Agora, futebol, sem dúvida nenhuma, é a Copa do Mundo, né? Porque é um evento que une as paixões de todo mundo torcendo pelo mesmo país, não tem rivalidade. Claro que alguns torcem para a Argentina, outros torcem para outros países, isso é normal, né? Isso aí é cada um que escolhe, mas normalmente cada um vai torcer para o seu país. Então, o Brasil todo unido, torcendo em Copa do Mundo é muito legal, né? A próxima que vai ter, a gente vai inaugurar uma Copa do Mundo diferente, porque vão ser 3 sedes, 48 seleções, vamos ver no que vai dar, né? Com certeza a gente vai falar muito aqui no Esporte no Ar sobre Copa do Mundo mais para frente, mas por falar em Pacaembu, ele também foi sede de Copa do Mundo em 50, quando o Mundial foi aqui no Brasil. Sim, aquele Mundial que o Brasil perdeu a final no Maracanã, com 200 mil pessoas para o Uruguai, com gol do Gigia. E tanta gente crucificou o Barbosa até o fim da vida dele, falando que ele falhou. Mas se você analisar o lance direitinho, teve algum vacilo ali da zaga também, viu? Não foi só culpa do goleiro também, não. O Brasil precisava jogar por empate, né, mas acabou perdendo por 2-1. E o Maracanã ficou calado. Foi um silêncio ensurdecedor. Também, aproveitando, pegando o gancho, tem no Pacaembu, no Museu do Futebol, a sala do Maracanaço, né, como foi conhecido. Você entra lá dentro e você tem a sensação de estar no Maracanã após o gol do Gigia. Não sei se você já conferiu essa, Glauber. É marcante, né? já realmente eu acho que eles conseguem passar essa sensação, principalmente se você tem essa intensidade de torcedor, que eu acredito que você tenha e eu tenho, posso te afirmar isso, você Eu sente sei. de forma completa ali a Sim. sensação mesmo. É verdade, é surreal. E naquela ocasião, na Copa do Mundo de 50, o Pacaembu ele foi palco de 6 partidas da Copa do Mundo. Inclusive Brasil. Brasil no empate em 2-2 com a Suíça na primeira fase, que foi o único jogo da seleção no estádio. Mas também o Pacaembu foi palco de Suécia 3, Itália 2,
Itália 2, Paraguai 0. Uruguai e Espanha num jogaço em 2-2. Uruguai novamente contra a Suécia, vencendo agora por 3-2. E a Suécia metendo 3-1 na Espanha. Então foram 6 partidas em que o Pacaembu ele teve a honra histórica de ser sede, né, de um mundial de seleções. E isso aconteceu em 50 aqui no Brasil, quando ele pôde, né, estar nesse maior evento esportivo, maior evento de voltado ao futebol. E isso está na história do Pacaembu para sempre, né? Que ele foi sim um dos estádios sedes da Copa do Mundo realizada aqui no Brasil em 50. Como todo mundo sabe, o título ficou com o Uruguai vencendo o Brasil na decisão. Mas aí um fato histórico dessas 6 partidas aí sediadas no Pacaembu, que tinha apenas 10 aninhos, era uma criança ainda. Era uma criança, mas era uma criança muito bonita já, né? E Sim, aí ele faz parte desse marco histórico, que é uma Copa do Mundo, é o maior espetáculo da Terra, né? Segundo a minha própria opinião. E com algumas certeza. seleções vão sempre poder lembrar aí com carinho o próprio Uruguai, que acabou sendo campeão mundial daquele ano, jogou 2 partidas no estádio, numa Copa do Mundo que foi campeão. A Itália também jogou 2 partidas, a Suécia também jogou 2 partidas, então, de repente, podem ser ali seleções que vão sempre lembrar com carinho do Pacaembu, né? Com E aí, certeza. dando seguimento aqui a essas curiosidades interessantes do Pacaembu, no dia 26 de abril de 1957, na partida entre Santos e São Paulo, uma partida diferente da que eu acompanhei, né, mas também pude ver o Santos jogando contra o São Paulo, mas eu acredito que o São Paulo era o mandante naquela época, né? E Sim, infelizmente provavelmente. eu não vi porque eu não era nascido ainda, mas o Pelé fazia ali o seu primeiro o seu primeiro gol na história do Pacaembu de muitos, né? Que ele viria a marcar com todos Verdade. os anos de sucesso. Uma Sim. carreira que eu não preciso nem comentar muito aqui, né? É o rei do futebol. Preciso ficar falando que o tanto de gols que ele marcou, inclusive no meu time, né? Então, Em ele todos, já né? mostrava ali, em todos que ele teve a oportunidade e alguns outros ainda, né? Sim. E ali ele já dava uma amostra do que a gente ia ver muitos anos depois nas gravações, porque eu não era nascido ainda, né? Mas a gente acaba assistindo aí. Eu pude ver muitos documentários, já muitos vídeos no YouTube mesmo, aqui aparece muita coisa sobre o Pelé para mim. Eu nunca deixo de ver, porque era um momento totalmente diferente do futebol, mas que moldou muitas das coisas que a gente usa até hoje. Então, é muito legal sempre lembrar do Pelé. E aí, ele podendo fazer parte desse momento do Pacaembu no seu começo ainda de história, mas que, por tudo que a gente já repassou aqui, foi bastante coisa, né? Embora quando você coloque ali na balança, ainda tem muita coisa que vai acontecer depois e muito que vai acontecer ainda, né? Com certeza, Glauber. E é interessante falar do Pelé, porque além dele ser todo esse jogador que ele foi, né, o maior jogador de todos os tempos, ele também, ele revelou uma camisa que particularmente não tinha importância antes do Pelé, que era a camisa 10. Ela era uma camisa comum, como qualquer uma, como a 11, como a 7, mas após Pelé, a camisa 10 ganhou uma relevância gigantesca, né? Tanto que a gente vê aí em 57, quando ele estava despontando já com apenas 16 anos, e no ano seguinte, ele foi convocado para a Copa do Mundo na Suécia, né? A primeira Copa de Pelé. Pelé, quando o Brasil perdeu a final de 50 para o Uruguai, ele ainda era uma criança, né? E ele lembra, isso ele contou muito durante sua vida, de ver o pai dele chorando após a derrota, né, no Mundial. Então, quando ele viu aquela cena do pai dele, ele virou e falou assim, uma criança ainda, né? Ele virou e falou: Olha, pai, não fica triste não, porque eu vou ganhar uma Copa para você. Ele fez essa profecia e alguns anos depois, mais precisamente 8 anos, com 17 anos, o Pelé conquistou essa Copa do Mundo, a primeira, né? A primeira que o Brasil conquistou de 5. Então, ele prometeu para o pai dele e cumpriu. É uma Copa que depois ele ganhou 3, ganhou em 62 e 70. Então, é impressionante, né? O Não que só o Pelé cumpriu, como repetiu, né? repetiu exatamente. Foram logo 3, né? Só para liquidar mesmo, né? E consagrou de vez o Pelé.
no cenário do futebol mundial, então é importantíssimo. Essa profecia que ele fez, o que ele representou, e esse estigma da camisa 10, que após ele se tornou camisa de craque, camisa de lenda, camisa de gênio, uma camisa que é respeitada, né, até hoje. E por falar em Copa do Mundo, como eu disse, 58 teve um Mundial lá na Suécia. E nesse Mundial, o chefe da delegação era o Paulo Machado de Carvalho, né? Ele que foi presidente era da CBD na época, que depois se tornou CBF, mas naquele tempo era Confederação Brasileira de Esportes. Paulo Machado de Carvalho também, que é o fundador e primeiro dono da TV Record. Depois ele repassou ao Silvio Santos, né? Dando curiosidade aqui do mundo dos famosos. Depois ele passou para o Essa eu não Silvio, mas sabia, hein? é Essa eu não o sabia. primeiro é o Também primeiro, tô tendo o prazer de descobrir aqui. o primeiro dono da Record e também fundador foi Paulo Machado de Carvalho. Lá faz tempo, viu? Mas é 53, por aí. A Record tá fazendo 70 anos, né? Então acho que é 53, 54. É isso mesmo. Então, aí voltando, né? Ele ficou conhecido como Marechal da Vitória, porque ele fez parte da delegação tanto da Copa de 58 como da Copa de 62. Ambas, o Brasil voltou com caneco, né? Em 58 na Suécia e 62 no Chile, né? Com praticamente a mesma base, com algumas mudanças ali, uma ou outra, por exemplo, em 58 tinha o Pelé jovenzinho ainda, fazendo dupla de ataque com Garrincha, tinha o Zagallo, nossa, Didi, era uma seleção fantástica. Em 62, era praticamente a mesma base, só trocava os capitães, né, que em 58 foi o Bellini, em 62 o Mauro Ramos de Azevedo. E também o Pelé, ele acabou se contundindo na segunda partida, se eu não me engano. Ele se machuca e aí ele fica fora da Copa. E em seu lugar entra o jovem Amarildo, que era um jogador de destaque do Botafogo na época. Então acabou praticamente o ataque sendo do Botafogo, né? Porque foi Amarildo, Zagallo e Garrincha e que trouxeram o bicampeonato para o Brasil em 62. Então, o Paulo Machado de Carvalho, ele era uma pessoa assim, muito religiosa, né? Ele dizia na Copa de 58 que o Brasil joga com a amarelinha. Só que aí teve um probleminha ali na questão das camisas durante a final, que era contra a Suécia, que também jogava de amarelo, e aí o Brasil teve que jogar de azul. E ele falou, dizem que ele falou. Tem gente que fala que ele falou, tem gente que fala que não, mas eu tô acreditando que ele deve ter falado isso mesmo, viu? Por ser uma pessoa assim bem religiosa, ele falou que o Brasil ia vencer a Copa porque a cor da camisa azul lembrava o manto de Nossa Senhora Aparecida. Então dizem que o Paulo Machado de Carvalho falou isso no vestiário antes da partida. Não se sabe se é verdade ou não, mas eu acredito que seja assim, né, por conhecer um pouco da história dele e que depois o Brasil acabou se tornando campeão, né, vestindo azul. Pouca gente sabe porque era preto e branco na época, mas o Brasil não jogou de amarelo a final de 58. Jogou com a camisa azul, que era a segunda, que era o segundo uniforme. Já em 62, jogou com o amarelo tradicional e também foi campeão. E por conta, né, dessa homenagem sobre o Marechal da Vitória, como era conhecido pelo Machado de Carvalho, o Estádio Municipal do Pacaembu também trocou de nome após esses títulos importantes, tanto que em 61, na verdade foi antes do título de 62, ó. Em 62 ele também fez parte da delegação, mas o estádio mudou de nome em 61, um ano antes, né, só para contextualizar o pessoal aqui. Em 61, em junho, mais precisamente, no meio do ano ali, o Estádio Municipal do Pacaembu passou a se chamar Estádio Paulo Machado de Carvalho, homenagem a esse grande homem, a esse grande Marechal da Vitória, né, que fez parte da delegação da seleção brasileira nas Copas de 58 e 62, onde o Brasil voltou com um caneco, tanto fugiu o nome agora, pronto, volta. Onde o Brasil voltou com um caneco, tanto da Suécia quanto do Chile. Então, uma justa homenagem, né, Glauber? Mudar o estádio Mas municipal do Pacaembu para Paulo Machado de Carvalho. mal sabiam no dia da homenagem que ele ainda ia escrever mais uma parte dessa história aí. E ele ia fazer por merecer mais ainda essa homenagem, entre outras que ele recebeu aí pela contribuição que ele teve para o futebol, que não foi pouca, né? Isso e mesmo. E aí, ainda lembrando aqui os grandes momentos do Pacaembu, em 1963, a gente teve a oportunidade, o prazer ou a honra, e você pode escolher a palavra,
de sediar Tudo pela junto. primeira vez os Jogos Pan-Americanos, né? Que o Brasil ele sempre teve essa identidade esportiva, então tudo que é de esporte sempre vai ter um grande significado para todos os lugares mais conhecidos assim do Brasil, né? Todos os nossos estádios, o Pacaembu, que é o que a gente está homenageando e lembrando aqui hoje, mas outros palcos que a gente tem históricos que pode ser que a gente aborde no futuro aqui nesse mesmo quadro, né? Com certeza. E, e São Paulo, como a grande metrópole que é e sempre foi escolhida para sediar a competição. O estádio do Pacaembu, como um dos maiores na época, né, um dos maiores palcos de esportivos na época, ele foi escolhido para abrigar várias competições e várias modalidades diferentes do esporte, como, por exemplo, o atletismo, saltos ornamentais, natação e boxe, né? Vários dos esportes que o Brasil já é marcado em todas as participações que teve no Pan-Americano e entre outros festivais e competições que a gente tem, né? Nossa, legal demais, né, saber disso, porque o Pacaembu, a gente voltando em 50, sediou a Copa do Mundo. E aí, em 63, né, 3 anos depois, ele faz parte aí dos Jogos Pan-Americanos também, que depois das Olimpíadas é o evento mais importante. Na verdade, o mais importante das Américas, né, porque é um torneio muito interessante mesmo, e o Pacaembu, na história dele, ele teve a honra mesmo, o mérito de sediar, né, os Jogos Pan-Americanos realizados aqui em São Paulo e com modalidades importantíssimas, né? O atletismo, que é uma das modalidades assim, que eu mais gosto de assistir nos Jogos Olímpicos, a natação também, saltos ornamentais e o boxe, né? O boxe eu não gosto tanto, mas é um esporte também que tem que ser respeitado, né? Mas, O Brasil é muito tradicional, né? Não tem como deixar sim, de lembrar. não tem como, não tem como. Então é muito interessante a gente saber que o estádio agora chamado de Paulo Machado de Carvalho pôde também sediar os Jogos Pan-Americanos em 63, na nossa história aqui. E você sabe que naquele momento, né, ainda na década de 60, não somente de futebol viveu o Pacaembu, né? O Pacaembu é um estádio clássico, mas não só clássico falando literalmente. Clássico mesmo em seu todo, porque recebeu grandes concertos musicais, grandes orquestras, grandes óperas foram se apresentaram ali. Porque ali é onde agora não existe mais, mas tinha o tobogã, né, que agora vai ser o centro de convenções lá, de eventos que vai ter, existe uma colcha acústica ali. Se vocês pegarem no YouTube, algum lugar, algum documentário, e colocar o Pacaembu antigamente, existia uma colcha acústica, que inclusive ali também tinha o placar, né? Que não era eletrônico, viu, gente? Naquele tempo, a pessoa trocava com a mão mesmo, o placar dos times, tipo, mandante e visitante, né? Aí colocava lá e mudava, 1-0, 2-0. Imagina esse jogo do 12 aqui do São Paulo, como que o cara trabalhou naquele dia, né? Teve que mudar a plaquinha toda hora lá. E era assim, era a mão, como tem muitos estádios aí menores do interior, que ainda é assim até hoje. E o Pacaembu, naquela parte ali, tinha tanto placar e como a colcha acústica, que tinha um palco, né? E ela era muito charmosa, era chique. Como eu disse, naquele momento, as pessoas da alta sociedade, muitas personalidades, pessoas importantes financeiramente da época, São Paulo sempre sendo a grande metrópole do Brasil, né? Recebia muita gente para acompanhar esses concertos musicais, né? E durante décadas, o Pacaembu ele também foi capaz de sediar esses eventos. Aí, em 69, a capacidade do Pacaembu ela foi ampliada para 70 mil lugares. Por quê? Imagina 70 mil pessoas lá no Pacaembu. É algo que é impensável hoje em dia, porque diminuiu muito a capacidade depois é, que, que passou os tempos também, não poderia suportar mais também essa superlotação. Mas naquele momento, em 69, com a construção do tobogã, substituindo a colcha acústica. Aí eles tiraram a colcha acústica, que foi tão famosa nas décadas de 50 e 60, por sediar grandes concertos musicais, e construíram o famoso e querido tobogã, onde ficava todo mundo espremido, apertado lá, torcendo atrás do gol, e, e que foi inaugurado em 69. E aí o Pacaembu passou a ter 70 mil lugares, porque no tobogã ficava tanta gente espremida que, olha, se bobear o dobro do que tinha nas arquibancadas. Então acabou tendo essa lotação máxima
durante muitos anos, viu, Glauber? Mas atualmente, agora vai mudar, lógico, porque não temos mais o tobogã. Mas até meados de 2020, que foi o último ano ali que o Pacaembu encerrou, 2021, em que ele encerrou as atividades mesmo, a capacidade era 37.391 pessoas. A capacidade do Pacaembu era 37 mil pessoas. Então diminuiu bastante, né? De um lugar que já foi para 70 mil, cair para 37 mil, que era o público total do Pacaembu até 2021. Agora ele está em reforma e vamos saber qual vai ser, né, o número de pessoas que vai comportar o Pacaembu agora. Vai ser um número menor, porque o tobogã já não existe mais e muito menos a colcha acústica, que faz tantos anos já que foi tirada, mas vale um registro histórico desses dois acontecimentos importantes. A construção da colcha acústica que sediou concertos espetaculares naquele momento e também o tobogã que fez a torcida vibrar mais ainda, porque ali olha, eu tive oportunidade de ir no tobogã, ali era loucura, viu? Então, são dois registros importantes dessa história linda do Pacaembu. Os estádios, eles, os mais históricos, como o próprio Morumbi também, falando aqui, o próprio Maracanã, sofrem as mais variadas mudanças de acordo com o momento, né? O Pacaembu por ser tão tradicional, vai ser poliesportivo, ter as mais variadas atrações sendo sediadas ali, e sofreu bastante mudanças, né, com o passar do tempo. Então, é uma Sim, coisa inevitável, conforme a música foi mudando. Naquele momento também, até falando aqui um pouco sobre a história da música, muitos conceitos eles saíram de estádios grandes por não ter a necessidade do espaço mesmo. Eles poderiam ser passados para espaços mais compactos e passaram a ser apresentados em teatros, esse tipo de lugar, mais cultural, digamos assim, né? Era um momento muito de elegância, né? Tinha diferenças sociais ali maiores ainda do que a gente vê hoje, então era bem complicado. é verdade. Não era tão acessível assim, né? Hoje ainda não é. Existem valores absurdos aí de pessoas que vêm se apresentar no Brasil que até fogem da realidade, né? Mas aí, Exatamente. continuando ainda nesse segmento musical da coisa, artístico, ainda que o futebol eu também considere arte, né, em vários momentos, Sim, o estádio ele também sediou ali show de grandes personagens da música, né? Como vou citar aqui alguns para vocês: Tina Turner, Luciano Pavarotti, Paul McCartney dos Beatles, Roberto só fera, hein? Carlos, né? Só fera, Rolling Stones, Black Olha, Sabbath. Black Sabbath naquela época estava se estabelecendo aí como uma das maiores bandas de rock da história e até hoje continua aí com seu nome marcado. com E, certeza. e aí o parceiro do próprio Black Sabbath, Ozzy Osbourne, a banda Kiss também do rock, Alice Cooper, aí já do pop, Iron Do pop. Maiden do rock também, Faith No More e Pearl Jam. Então Nossa, aí alguns dos grandes nomes. nomes gigantescos que passaram a fazer alguns concertos ali na época, fizeram grandes concertos no Pacaembu e ficaram marcados aí nessa história também. E fora tantos eventos que aconteceram no Pacaembu, como por exemplo, a visita do Papa Bento XVI em 2007, onde o Pacaembu também foi palco, né, do encontro dele com a juventude naquele momento. O Papa Bento fez uma visita, realizou uma celebração lá no Pacaembu mesmo, depois esteve no Campo de Marte e no Rio de Janeiro em Aparecida. Mas primeiro, eu lembro que ó, a celebração que ele fez aqui logo que ele esteve, né, ele chegou no Brasil, foi no estádio do Pacaembu, que lotou de gente naquele momento, né, celebração aí com o Papa Bento XVI, já saudoso, né, então foi realizado lá também, e no mesmo ano, 2007, foi realizado também o centenário da Arquidiocese de São Paulo, realizado no mesmo estádio do Pacaembu, que esteve lotado para celebrar esse momento aí da igreja, né, então o Pacaembu também foi palco de alguns momentos religiosos, né, ao decorrer da sua história. Eu citei esses dois, mas teve com certeza outros, né? Tanto da Igreja Católica como da Igreja Evangélica. O Pacaembu sempre teve aberto a todo tipo de movimento cultural, de movimento religioso, né? Ele sempre foi bem amplo a isso.
então ele sediou grandes momentos. Mas aí vale o registro, né, dessa visita do Papa Bento XVI em 2007 e também do centenário, das comemorações do centenário da Arquidiocese de São Paulo, que foram realizados ali no solo do Pacaembu. E esses shows, né, desses grandes astros aí da música pop, do rock, da MPB e de tantos outros, né, segmentos da música que estiveram no Pacaembu. A gente citou alguns nomes, mas com certeza teve muito mais gente que fez o seu show ali no estádio Paulo Machado de Carvalho, e foi muito importante, sim. E agora a gente vai falar de um outro local que fica ali embaixo do estádio do Pacaembu, né, que é um local que a gente até citou aqui no começo, né, e o Glauber, a gente tem muito carinho também por lá. A gente aprende muito, é uma visita para você que está assistindo a gente, que ainda não teve oportunidade de ir nesse local que a gente vai falar agora. Olha, vocês estão perdendo tempo, viu? Você que curte futebol e até que não curte, viu? Porque ali é impressionante, porque até a pessoa que não gosta ou então não entende muito de futebol acaba se apaixonando, porque eles contam história de todo o segmento da nossa história. Ficou até redundante, né? História do segmento da nossa história, mas vocês entenderam, né? Então eles contam ali, né, uma cronologia de momentos históricos ligados ao futebol ou não, porque você vê questões políticas, questões da música, questões religiosas, então é tudo ali é, se ligando, né, com a linha do tempo do futebol também, historicamente. Então você vê lá nesse local, por exemplo, é o primeiro time feminino que existiu no Brasil, né, ainda quando era proibido o futebol feminino, que as mulheres tinham que jogar com os uniformes dos homens, porque não tinha uniformes adequados a ela. Você vê essa questão aí que a gente até falou aqui, né, do maracanaço, que você pode ter a sensação do que aquelas 200 mil pessoas sentiram no Maracanã no final da Copa de 50. Pode ver narrações esportivas, tem um espaço lá com suas narração. Então você vê grandes nomes da crônica esportiva como Osmar Santos, Galvão Bueno, Pedro Luiz, Luiz Penido, Oscar Ulisses, nossa, e por aí vai. Grandes nomes mesmo, né, da história da crônica esportiva. Ari Barroso, que foi um grande narrador, flamenguista doente, compositor também. E você pode conferir ali essas narrações, comentários também de personalidades do esporte. É uma homenagem também a grandes jogadores que marcaram a história do nosso futebol e também do futebol mundial. E um espaço que eu gosto bastante, que é onde conta a história de todas as Copas do Mundo. São várias televisãozinhas assim, né? Televisões, e mostra como que estava o contexto histórico naquele momento, envolvendo o mundo, né? Não somente o futebol, mas o mundo inteiro, o que estava acontecendo naquele momento, quais eram as notícias, como o pessoal se comportava, se estava tendo guerra ou não estava tendo guerra, você consegue ver ali naquelas televisões ali tudo o que estava acontecendo no momento, né? Um panorama geral e também a história da Copa do Mundo, desde 1930 até a última Copa do Mundo aí realizada em 2022, lá no Catar, né? Então, é muito legal essa parte para você ver. Tem também a camisa que o Pelé usou na Copa de 70, está lá num quadro. Então, tem muita coisa bacana, tem espaço do torcedor. Você entra num setor, parece que você está entrando dentro de um estádio com torcidas do Brasil inteiro vibrando ali. Então, é claro que eu estou falando do Museu do Futebol, né? Enrolei, para chegar, para terminar, para falar que é do Museu do Futebol, que é muito legal, gente, é muito legal. Se vocês não tiverem oportunidade, vão sim, porque vocês vão gostar. Quem ama futebol vai continuar amando ainda mais. E quem não gosta, eu tenho certeza que vai se apaixonar por esse esporte que movimenta o mundo. Um esporte que chegou a parar até guerras em algum momento. E que uniu nações, né, como o caso da Coreia e do Japão, na Copa de 2002 e tantos outros fatos aí na história. E o Museu do Futebol, ele foi inaugurado, Glauber, em 29 de setembro de 2008, né? Já tem um tempinho aí que o Museu do Futebol está sediado ali, né, nos arredores do Pacaembu, e ele ocupa uma área de 6,9 mil metros quadrados. E recebeu em seu primeiro ano, no ano de 2008, nada mais, nada menos que 37 mil visitantes. Logo na estreia, já recebeu mais de 30 mil pessoas para conhecer um pouco mais da história desse futebol que a gente é apaixonado, né? Que é o futebol, desse esporte que a gente é apaixonado, que é o futebol, e que com certeza, se for fazer uma votação, é o esporte mais querido no Brasil, com certeza. É um esporte que divide opiniões muitas vezes, tem muitas polêmicas, mas é um esporte que você não cansa de amar
e sempre de aprender cada vez mais. E o Museu do Futebol, ele tem bastante coisa interativa, bastante espaço que você pode estar ali vivenciando ainda mais, né, o futebol. Então, novamente, ó, não perca tempo não, viu? Aproveite o final de semana. Tem algum dia da semana, vê lá no site certinho, mas tem um dia da semana que é de graça. Então aproveite e conheça um pouco da história do futebol através desse museu maravilhoso que fica ali no Pacaembu. O Pacaembu, como eu disse, o estádio está em reforma, mas o museu está funcionando normalmente lá e sempre com alguma atração nova, sempre tem alguma novidade lá, né? Independente do que seja, pode ser de futebol ou de qualquer outra modalidade, sempre tem alguma coisa interessante para você aprender. Além de conhecer, de se divertir, de interagir, você também aprende. Então, adquire muito conhecimento você visitando o Museu do Futebol, que é um grande passeio cultural para você levar aí seus filhos, seus parentes, quem quer que seja, né? A escola também, já muitas vezes passeio de escolar, né, visitando lá, então é muito bacana. Então vale a pena conhecer o Museu do Futebol, que desde 2008 vem alegrando o povo paulistano e o povo do Brasil, porque tem muita gente também que vem de fora para conhecer. O pessoal de outros países aproveita sempre as temporadas de férias aí, tanto na metade do ano como no começo do ano, ou até no fim do ano, né, no caso, Sim, para estar visitando aí e lembrando e conhecendo coisas, porque até para a gente que já foi lá muitas vezes, sempre tem coisas novas e coisas velhas que a gente foi e viu, mas acaba esquecendo, porque o futebol é muito grandioso, é muita coisa, né, para você falar que você lembra de tudo, é impossível, né? E aí a gente impossível. vai lá dar essa refrescada na memória no melhor estilo possível, né? E Inclusive, aí, Glauber, teve até momentos que o Museu do Futebol ele recebeu a taça mesmo, né, da Premier League. Né? Eu fui lá visitar quando teve, a gente fez até um trabalho para a faculdade, entrevistando pessoas, né, lá da Inglaterra mesmo, que estavam com a taça da Premier League e o Museu do Futebol teve a honra de receber, né? E tantos outros eventos que aconteceram lá, principalmente em época de Copa do Mundo, troca de figurinhas, assistir jogos lá também, né? Virou tipo uma futebol fanfest de ali, né? botão, Futebol de futebol de botão, botão e já teve lá muitas vezes. sem troca de camisas históricas, vendas, né? Então teve muita coisa legal. Ah, teve também a Praia de Paulista, que começou ano passado, que tem bastante modalidades esportivas para você curtir ali com a criançada, com os jovens, com os adultos que nunca deixam de ser criança. Então, nas férias, eu fiquei sabendo que nesse ano também vai ter de novo, hein? No final, acho que no meio do ano, em julho, e também nas férias do final do ano também vai ter a Praia do Paulista para você curtir lá na frente do Pacaembu. Eles montam lá um espaço totalmente temático, com vários esportes que você possa imaginar, várias brincadeiras de infância. Então também é uma coisa bem legal para você aproveitar. Você que estiver por São Paulo aí, tanto em julho como em dezembro. É um lugar aí que, se você ama futebol, não dá para deixar de ir, mas ao mesmo tempo você visita e você descobre que é muito mais do que futebol, porque você liga vários fatos históricos com a história do futebol também, então é muito interessante. Com certeza. E não tão interessante, mas necessário, foi uma das utilidades mais inesperadas da história do Pacaembu, né? Que no momento de extrema necessidade, na pandemia, em que tantas pessoas sofreram, mais outras tantas perderam a vida, o Pacaembu ele foi escolhido como o primeiro hospital ali de forma improvisada para servir a cidade de São Paulo no momento que a pandemia estava afetando a gente, né, em um dos maiores centros do país, a metrópole do tamanho que é, certamente seria um dos lugares mais afetados, ainda mais porque a cidade demorou muito tempo para começar a se adaptar, a parar, né, de todo o movimento. É muito difícil de fazer, né? É uma coisa muito complicada de fazer, você parar toda uma cidade, explicar para todo mundo, informar todo mundo as medidas que deveriam ser tomadas para que a gente pudesse se proteger da melhor forma, né? Então, o Pacaembu, ele é, para mim, chegando aqui nessa conclusão de fatos históricos e curiosidades que a gente está comentando, é muito mais do que um estádio de futebol, né? A gente falou sobre muitas coisas aqui, sobre música, por exemplo, e sobre o próprio museu, que tem ali toda uma questão histórica que ele traz para a gente. E aí
agora sobre uma questão de necessidade, porque ele não deixou de servir também num momento que o esporte foi paralisado por uma questão de necessidade extrema mesmo. Ele também serviu de braços abertos todas as pessoas que precisaram e foi montada ali toda uma estrutura para os médicos trabalharem também, além de todos os hospitais que também estavam funcionando a todo vapor na época, né? Com certeza, né? A gente vê essa importância que o Pacaembu tem para todos os setores que você possa imaginar na sociedade, né? É um estádio que trouxe muitas alegrias, né, para o seu torcedor. Quantos times foram campeões no Pacaembu, quantas torcidas, né, empurraram seu time ele torcendo mesmo, vibrando. Mas em 2020 aconteceu essa questão da pandemia, que parou o mundo, né? A gente ficou recluso em casa, não poderia sair, e nem nesse momento o Pacaembu ele parou, né? Não estava tendo mais jogos de futebol, porque o futebol também parou, como muitas coisas pararam no mundo, e ele acabou recebendo pessoas de uma maneira que a gente nunca imaginou que ele fosse receber, né? Pessoas ali passando por um momento difícil, né, na questão da agravante da pandemia, mesmo sendo um hospital de campanha, que se tornou ali a céu aberto, e então Pacaembu também, ele é muito importante na utilidade pública, né, na saúde pública, e ele teve esse papel fundamental, que também está marcado na história. É uma parte triste, mas o Pacaembu, ele também fez parte desse momento aí tenebroso que a gente viveu entre os anos 2020 e 2021, e que ele também esteve aí, né, nessa história de campanha, sendo um dos primeiros, né, a receber as pessoas ali, os pacientes. Então a gente vê, né, Pacaembu desde o início, né, que quando ele era ainda um espaço que servia, que não era nem estádio ainda, né, era um espaço ali que servia de descanso para os povos indígenas. Depois os jesuítas tomaram conta do local, depois foi vendido, né, para o grupo City, até então ele se tornar verdadeiramente do Estado e virar um estádio de futebol, né, um dos estádios mais respeitados aí da América do Sul, com certeza, conhecidíssimo até fora do Brasil, porque é o estádio onde o Pelé fez grandes partidas históricas, né? E tantos jogadores passaram por lá, jogadores também de fora do país, que também estiveram no Pacaembu em algumas oportunidades, grandes lendas do futebol. Também foi palco de grandes shows, grandes músicas, grandes concertos, de todos os gêneros possíveis, manifestações religiosas. Então, o Pacaembu, ele esteve em tudo, tudo que você possa imaginar, né, na cronologia da sociedade. Então, ele esteve presente em vários momentos e tenho certeza que é um dos estados aí que entrou para a história em diversas formas, né, Glauber? Porque é um estádio que ele esteve na alegria, na tristeza, na dor e também quando é necessário. E a gente torce para que logo, logo ele volte, né, aí a funcionar bem, agora um pouco diferente, né, um estádio barra centro de convenção, barra shopping, barra espaço para reunião, espaço para lazer, mas com certeza ele vai sempre ser o estádio Paulo Machado de Carvalho, o estádio municipal do Pacaembu, como é que vocês queiram chamar, ou simplesmente Pacaembu, né? Ele sempre vai ser esse estádio respeitado, e essa história que a gente trouxe hoje só mostra a importância que ele tem, não somente para o futebol, mas para o Brasil, né? É um estádio que, com certeza, ele está no coração do povo brasileiro, mais especialmente da gente que é aqui de São Paulo, que tem aqui pertinho da gente, mas é um estádio que ganhou o carinho de muita gente, né? Tanto que já sediou até Flamengo e Fluminense na história, né? Já teve lá sendo realizado no Pacaembu, jogos da seleção brasileira, sub-20, da seleção principal, da seleção feminina, num torneio de São Paulo que tinha, nas finais da Copinha, da querida Copa São Paulo, que inaugura o calendário do futebol no ano, na maioria das vezes foi realizado no Pacaembu. Então, é um estádio muito importante e merece todas as homenagens, todo o reconhecimento, todo o mérito que ele tem, que esteve sempre pronto ali para acolher todo mundo que precisou, né, acolher sempre o seu torcedor, e até nos momentos tristes, como a gente disse, na época da pandemia. Então, é essa homenagem que a gente quis trazer aqui, e esse reconhecimento, né, de curiosidades, mas também uma homenagem justa ao Pacaembu. E aí, finalizando aqui, a gente terminou o que a gente tinha separado, até porque se for falar de tudo, abordar tudo que tem para falar de Pacaembu, a gente vai passar uns bons anos aqui, né? E Tem muita coisa. ainda talvez faltem coisas, né, para serem comentadas. E aí, esse é um vídeo
sobre os temas que a gente separou. A gente pode fazer mais no futuro, conforme vocês forem participando aí. Então, eu já peço aqui para cada um de vocês deixar o seu like para a gente, para apoiar. Essa é a forma que vocês têm de apoiar a gente. Esse é um canal que está começando ainda. É o nosso primeiro ano que a gente começa o ano com o projeto. Sim. Então, o apoio de todo mundo agora é muito importante para a gente. Então, você deixa aí o seu like para a gente, você comenta alguma coisa, principalmente seria legal você comentar quais as curiosidades você não conhecia, qual parte da história você não conhecia, se você já visitou o Museu do Futebol ou não, né? E aí, deixar aqui um muito obrigado para quem acompanha a gente, deixar o meu tchau, te agradecer, como sempre, irmão, por estar aqui comigo, né, e eu estar com você, consequentemente. É verdade. É sempre muito bom fazer esse canal aqui. Por enquanto, é uma coisa que a gente faz para se divertir. É importante para a gente lembrar sobre a história do futebol e sobre tudo que a gente comenta. Esse ano tem Olimpíadas, tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa interessante para a gente conversar. Então, vamos nessa. 2024 é nosso. Promete. É verdade, Glauber. Faço das suas as minhas palavras também. Um prazer estar com você aqui nesse canal. É muito legal falar com o pessoal também que esteve com a gente aí participando. E comente aí, viu? Podem passar sugestões de outras curiosidades que vocês querem que a gente traga aqui, porque esse quadro de curiosidades ele vai se tornar fixo assim no canal. Em determinados momentos a gente vai trazer curiosidades não somente do futebol, mas também de outros esportes. E se vocês gostaram dessa parte de estádios, a gente pode trazer sim uma curiosidades do Morumbi, do Maracanã, do Mineirão e de tantos outros estados aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? E até a questão do San Siro, como o Glauber trouxe, que quando é Milan é San Siro e quando é Inter de Milão é Giuseppe Meazza. Por quê? A gente pode trazer também aqui num vídeo especial sobre curiosidades. Então, se vocês gostaram desse vídeo sobre as curiosidades do Pacaembu, do querido estádio do Pacaembu, vocês podem também dar sugestões de outros estádios que você queira que a gente fale aqui, trazendo curiosidades sobre ele, ou então sobre outro tema. Se vocês gostaram do mano a mano que a gente já fez comparando os times, pode mandar aí. O que vocês quiserem aí, vocês mandarem sugestões, a gente vai ver aqui de fazer e sempre fortalecer esse canal para trazer conteúdos bacanas, né, de qualidade para vocês. Que a gente faz com muito carinho, né, Glauber? Com certeza, todas as lives, vídeos que a gente fez aqui e que a gente vai fazer é sempre com muito carinho. A gente está começando, mas é sempre com os pés no chão e tenho certeza que é um canal que tem muito para render, tem grandes pessoas aqui envolvidas, tanto eu, Glauber, desculpa, tantas pessoas envolvidas como eu, o Glauber, o Eric, o Jonathan, o Salah, e outras pessoas também que ajudam por fora. Então, o nosso agradecimento, né, a essa equipe que é fantástica. A gente juntou a ideia de muita gente aqui para montar esse canal, né, que é o Esporte no Ar, e a gente conta também com a colaboração de vocês, o compartilhamento, a curtida é muito importante por um canal no YouTube, né? E vocês que não seguem a gente nas redes sociais, ó, tá aqui na tela, Esporte no Ar Oficial. Sigam a gente lá no Instagram, nas redes sociais e também aqui no nosso canal que vocês estão vendo aqui no YouTube. Se vocês gostaram, pode compartilhar, viu? Nunca é demais, não. A gente agradece bastante, né, Glauber? Quanto mais gente puder ver o nosso trabalho aqui, é muito gratificante, viu? A gente com certeza vai estar sempre aqui para trazer mais conteúdos, não somente do futebol, mas também de outras modalidades, que é importante. Porque o esporte é vida, o esporte ele une povos, o esporte é uma coisa que é muito legal de falar e que ele se mistura com a história da sociedade e do mundo. Então, é isso aí. Hoje a gente falou para Pacaembu, mas amanhã a gente pode falar de outro estádio, de outro tema, de outra personalidade. O que vocês quiserem, pode pautar a gente aqui, que a gente está aceitando, viu, gente? Então, é isso aí. Meu agradecimento a todos que estiveram conosco aqui nesse vídeo especial, falando desse estádio que, repito, tem muito carinho com a Pacaembu, e tá junto aqui com o Glauber, a gente aprendeu juntos algumas curiosidades que a gente não sabia mesmo, a gente aprendeu junto com vocês, literalmente, né? Então é sempre bom adquirir conhecimentos. Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima com mais conteúdos aqui no Esporte no Ar. Forte abraço. Valeu, falou, forte abraço.